Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Depois de nós virmos o evangelho que saiu de Jerusalém e foi para Antioquia, hoje na leitura nós vamos ver que volta a Jerusalém para depois ir de novo para Antioquia. Então nós continuamos a ler os Atos dos Apóstolos e então vai se dizer assim que naquele dia chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia. Recordemos-nos que a Judéia é sobretudo Jerusalém, o local da igreja mãe, e que depois dali o evangelho sai para Antioquia, é uma sede muito robusta e importante, mas que ali nós vamos encontrar uma comunidade que é formada por judeus e por pagãos. Então nós encontramos pessoas que são provenientes de tradições diferentes e que vão abraçar a mesma fé no Cristo. E que esta vai ser a atenção que vai viver aqueles que chegam de Jerusalém. Então eles ensinavam dizendo: vós não podeis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Ou seja, não se colocava em dúvida a salvação dos pagãos, mas que primeiramente eles deveriam se tornar judeus pela circuncisão, pela observância da lei mosaica, para depois de serem aceitos na salvação, encontrarem o Salvador, que é Jesus Cristo. Então isso provocou muita confusão e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Então vejo que Paulo e Barnabé já têm uma mentalidade diferente. São também provenientes do judaísmo, mas pensam nessa questão de um modo diferente. Então eles são enviados a Jerusalém para esclarecer a questão. E durante a viagem passam por outras comunidades e contam sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria em todos os irmãos. Chegam a Jerusalém. Ali eles encontram os apóstolos e os outros chefes da comunidade, os anciãos. Narram as maravilhas de Deus e então alguns dos que tinham pertencido ao grupo dos fariseus, que tinham abraçado a fé, levantaram e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei mosaica. Então os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar deste assunto. Nós estamos nos aproximando do Concílio de Jerusalém, um momento importante para a vida da comunidade, que os apóstolos, em uma situação concreta, eles vão parar e vão exercer a sinodalidade. Essa palavra que o Papa Francisco nos ensinou a repetir tanto nos últimos tempos. A Igreja de Cristo, para ser Igreja de Cristo, tem que ser sinodal. Problemas qualquer comunidade vai ter sempre. O fato de viver em comunidade faz com que nós sejamos sujeitos a processos mais lentos, que nós precisamos dialogar, precisamos discutir, precisamos aprender, precisamos falar, dar voz uns aos outros. Então, este processo, que é o instrumento normal do Espírito Santo de Deus agir na comunidade. Naquele momento, por exemplo, Pedro sozinho, ou os apóstolos, não vão dizer que a questão é assim resolvida, mas vão se reunir, vão buscar escutar para discernir a vontade do Espírito Santo. Sabe, caríssimos, eu vejo que nós vivemos no mundo de hoje, na igreja, uma crise em relação à sinodalidade. Por exemplo, o Papa Francisco está fazendo uma coisa revolucionária, que é escutar toda a igreja, no maior sínodo possível, porque antes não tinha instrumentos como a internet para favorecer tal escuta. E veja que, ainda que a participação é uma expressão do percentual, mas pouquíssimos cristãos, porque todos são chamados a responder ao questionário que o Santo Padre nos propõe, poucos responderam, poucos estão respondendo. Ainda é tempo de colaborar. Mas veja, por exemplo, com que dificuldade nós participamos de conselhos, com que nós muitas vezes eu acho que preferimos que alguma autoridade, como o pároco, como o bispo, como o papa, decida por nós todas as coisas, porque o trabalho da colaboração, do diálogo, para muitos cristãos é uma coisa que já é fastidiosa. Quando os cristãos vivem a realidade eclesial somente como quem vem em um mercado para buscar um produto. Então vai, participa, recebe, não oferece nada. Nada dos seus dons, nada dos seus bens é oferecido para a vida da comunidade, enquanto se
existe a igreja é porque leigos e leigas, sacerdotes, religiosos e religiosas dão a sua vida no exercício da sinodalidade, do pastoreio da igreja, e que a esse serviço todos são chamados. Então não se acomode somente em ser membro de uma igreja que está ali escutando e recebendo. Nós somos igreja quando nós somos comunidade, quando nós participamos, quando nós nos doamos. O Salmo de hoje nos coloca como peregrinos em Jerusalém. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor. A sede da justiça lá está e o trono de Davi. Então, é nessa Jerusalém que a igreja de Antioquia vai para saber o que a igreja mãe diz para eles se orientarem no seu caminho. Jesus hoje, no seu discurso, que começa um grande monólogo de Jesus com a comunidade dos discípulos. E ele começa dizendo assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus se apresentou como muita coisa, como pastor, como caminho, verdade e vida, como pão da vida. Mas aqui ele vai dizer, vai acrescentar, sou a videira e não somente a videira, mas a videira verdadeira. Porque no Antigo Testamento, a videira do Senhor é a casa de Israel, é Israel mesmo. Jesus se apresenta como aquele que é a videira verdadeira. Veja que é ele a pessoa que substitui Israel. E nós somos parte dessa videira se nós nos tornamos como seus ramos. Jesus vai dizer assim, aquela videira que tantas vezes desobedeceu ao Senhor, que tantas vezes foi contra o Senhor, não é uma verdadeira videira. Então, começa a contar essa parábola que fala da nossa necessidade de estarmos unidos a Ele para produzir fruto. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, o meu Pai. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Então, aquele ramo que não produz fruto, que somente serve para tirar a energia do tronco, então ele é cortado, é descartado. Mas aquele ramo que está produzindo, ele é podado, ele é cuidado, limpa, para que produza ainda mais fruto. Vós estáis limpos por causa da palavra. Então é a palavra de Deus que vai nos purificando. Veja só, que não é só a dimensão sacramental que tem força de nos purificar. Na verdade, para receber o sacramento, como a Eucaristia, nós precisamos da palavra que nos transforma. É essa palavra que vai purificando, vai nos acrisolando, vai como uma espada profunda, penetrando até o mais íntimo das nossas vísceras. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Vós não podeis dar fruto se não permanecerdes em mim. O fruto que nós produzimos com a nossa vida, tudo aquilo que nós somos, que fazemos, só existe se nós estivermos unidos ao Senhor. É dele que vem a seiva. Assim é com o ramo também. Se o ramo é cortado do tronco, ele não tem mais possibilidade de produzir fruto. Ele vai secar. Mas somente enquanto está ligado, ele então vai produzir frutos, se ele aceitar a seiva, se ele colaborar com essa seiva. Então, é uma necessidade nossa para produzir frutos, que seja sair daquela vida de pecado que estamos, de chegar à virtude que nós sonhamos. Quantas vezes na nossa história nós estamos ali lutando contra o pecado, confessando, mas esse pecado volta à nossa vida. Então, Jesus vai dizer que essa vitória somente vai existir se nós estivermos unidos a Ele. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. E depois de seco vai ser queimado, porque é inútil um ramo da videira que não produza fruto. Na verdade, a videira para produzir, ela precisa ser podada, ser limpada, para que os ramos que são fortes possam de novo brotar e produzir ainda mais. Assim sendo, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Na oração de hoje, ó Deus que amais e restituís a inocência, orientai para vós os nossos corações para que jamais se afastem da luz da verdade os que tirastes das trevas da descrença.
Percebermos no pecado é implorar ao Senhor que nos devolva a inocência que o Senhor pode nos restituir. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.